Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, animados para a gente encerrar a quarta-feira com chave de ouro. Vamos já pegando o livro que foi para casa, atividade. Livro de atividades, página 11. Vamos já fazendo a correção da atividade que foi passada para casa, página 11 do livro de atividades. Ana Lu, cadê tu segunda-feira, Ana Lu? Eu esqueci meu material em casa. Só veio chegar moleque. quando tinha Bom terminado dia, toda professor. a atividade, viu? Tinhas entrado, Ana Lu, para participar, interagir. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Kelvin. Bom dia, Ramalho, Isadora, Cioli. Bom dia. Kelvin, que surpresa termos aqui, né? Tava sumido, né, professor? Tava só jogando bola, rapaz. Vamos lá, pegando aí, Gil, o livro de atividades na página 11 para a gente fazer a correção. Olha, a Cioli está com vontade de mostrar o rosto. Não vai mostrar só o cabelo, não. O cabelo só é de manhã, entendeu? Beleza. Aí quando a pessoa já tá mais elétrica, a pessoa mostra o rosto todo. Muito bem. Vamos lá. O primeiro, vocês marcaram que alternativa? É. Ana Lu, pela careta, não mandou a atividade lá no Classroom. Mandei sim. Eu Então, a marquei letra E diz que a primeira está incorreta, né? Que ela não está correta. Que só está correta a 2 e a 3. A pergunta é a respeito da expansão territorial para o interior aqui da colônia. A primeira afirmativa nos diz que no início da ocupação portuguesa, os grupos de colonos permaneceram próximos ao litoral, pois o oceano era a única forma de comunicação. É verdadeira essa aí, né? Depois é que eles foram para o interior, para o sertão, como eles chamavam de sertão. Agora a letra E diz que o 2 está correto. Vamos ver o 2. Afirmativa 2 diz que as primeiras expedições que se aventuraram pelo interior ocorreram apenas durante os anos 1700, não, foi durante os anos 1600, já no século 17, nós tivemos aí essas... É a letra D. É a letra D. Primeiro é a letra D. Fiquei com dúvida entre as duas, marquei logo a errada. Certo. Porque vamos ver lá se a gente encontra alguma data lá no livro de data. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. As bandeiras, tal. Melody, nós estamos corrigindo aí a página 11 de atividades. Estamos tentando encontrar alguma informação aqui que nos dê como falsa a segunda afirmativa do primeiro. Temos isso lá na abertura? Uhum. Até o século XVI, valeu, até os anos 1500 o interior. Então, a partir do século XVI, né? Ou seja, no século XVII, no 1600, nós já tínhamos aí as bandeiras para o interior. Outra informação também que nós temos é na página 19, o último parágrafo. A expedição de Antônio Raposo partiu em 1647. Então, é o século XVII já. Vou até anotar aqui no meu livro de atividades, página 19, parágrafo último, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, parágrafo de número 7. Ô, professor, Primeiro, letra D. Oi, Kelvin. Joaquim só dá pra me perturbar aqui, ó. Mas, rapaz, esse Joaquim perturba, né? Segundo, São Vicente foi, eu acho que isso é comentando das meninas, né? Então, mas tu vê como ela estava bonita hoje, sem aquela tiara na cabeça, que ela aparece toda a aula, com aquele sinal dela perto do nariz. Aquela menina é bonita, né? Aquela do coordenador. Acho que vocês ficam assim, né? Conversando no privado.
Eita, que tá feliz hoje, né? A Isadora mostrou o rosto todinho, né? Se ela... Já mandou uma pessoa. Vocês ficam comentando isso, né? Rapaz, tu disse, Giovana, hoje ligou a câmera, eu tava com saudade de olhar pra ela, Ana Luz apareceu com seus cabelos longos. Ficam comentando das meninas, né? Vamos estudar, Camboio de Carniça. Vamos lá, ó, a senhora, vocês foram falar, a senhora desligou, mas eu já voltou a ligar a câmera aqui. Claudinha tá por aqui também, Claudinha Rafaela, João Marcelo. Falta João Marcelo ligar a câmera pra gente ver os belos cabelos ruivos dele, hein? Segunda questão, olha aí o João, isso é um caba bonito danado, rapaz. Pena que eu não nasci uma menina. Vamos lá, segunda questão. São Vicente foi um dos pontos de partida para o interior. Explique os motivos que levaram os vicentinos. Olha, Vicentino tem nada a ver com o grupo de igreja, viu, Ana Lu? Vicentino aqui é a galera que partiu lá de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Os motivos que levaram essa galera que partiu de São Vicente a promover essas viagens por interior. A gente viu que eram várias motivações, né? Aprisionar indígenas, buscar ouro e prata, conhecer a fauna e a flora. Tudo isso, João, seriam opções de resposta que a gente poderia colocar aí nesse segundo, tá? Se você colocou alguma dessas três, está correto também. Terceira questão. Ao longo dos anos 1600, século XVII, colonos de São Paulo e de outras vilas ao redor, circunvizinhas, assaltaram centenas de aldeias indígenas. Só abrindo aqui um parênteses, a senhora, que é uma informação importante que a gente não pode esquecer. Nessas viagens, João e os demais, os bandeirantes que tinham entre os objetivos que a gente colocou na segunda resposta, entre esses objetivos, eles prendiam índios, com isso eles entravam em conflito com quem? Com a igreja, com os jesuítas, que criaram aqueles aldeamentos, aquelas missões, aquelas reduções para trazer os índios para morar ali e protegê-los dos bandeirantes, né? Então, a pergunta 3 nos diz que eles assaltavam aldeias indígenas, a gente não é novidade, a gente já sabe disso, já mencionou em aula, trazendo milhares de índios de diversas sociedades para as fazendas e sítios, na condição de serviços obrigatórios, de trabalho escravo mesmo. Estas frequentes viagens de aprisionamento de indígenas alimentaram uma crescente base de mão de obra de índios, lá na região paulista, que, por sua vez, possibilitou a produção e o transporte de excedentes agrícolas, produtos da terra, articulando, ainda que de maneira pouca, modesta, a região e outras partes da colônia portuguesa. Ou seja, eles faziam esse intercâmbio, que também não é novidade, vocês já sabem que eles faziam isso. Levavam produtos de uma região para outra. Intercâmbio. E mesmo o circuito mercantil do Atlântico Meridional, ou seja, produtos ali do meio do Oceano Atlântico, vinham também por meio desses viajantes para o interior da colônia. Letra A. Qual era uma das riquezas que os bandeirantes buscavam no interior? Riquezas Riquezas indígenas. indígenas. Muito bem, João. Letra B, João e Ana Lu, né? Porque João, quando a Ana Lu deu a resposta, João balançou aqui a cabeça e eu li que ele deu essa resposta também, a leitura labial que ele fez. Letra B. E qual o destino dessa riqueza, ou seja, desses índios? As fazendas, né, gente? Fazendas e sítios. Fazendas e venda. sítios. Isso aí, Segundinho passou ali atrás com a blusa do Brasil. Letra C. De que maneira essas expedições contribuíram para a melhoria econômica? Havia um intercâmbio comercial, né? Viva o Brasil, Segundinho, vai vestir um short, tá só de cueca. Letra C, né? Ele tá de calça, professor. Eu tô arengando, moleque. O intercâmbio comercial, as trocas comerciais. Então, Gi, não era resolução, a gente só estava corrigindo, podemos aí seguir adiante. Viva o número 3 da seleção. Voltando aí para a página do nosso livro didático. Eita, o meu zoom, aliás, o meu positivo aqui parece que bugou agora. Não está abrindo devagarzinho. Enquanto ele resolve se abre ou não. Nós parou na página 28, né? Na página 27 a gente conversou sobre as missões, as reduções jesuíticas.
A Os gente tá jesuítas. rápido, né, professor? Já tá indo pro fim? Tá rápido, né? Porque aí vem uma provinha esperando a gente, né? Então a gente tem que dar. Não, talvez não caia os 4 capítulos do livro 4. Talvez não caiam na avaliação. Mas Mas também até, se caísse, né, seria Professor, um pouco de mancada, até onde a entendeu? gente estudar vai cair, tá, gente? você vai fazer revisão? Eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou depois dizer a vocês. A gente pode depois, se vocês quiserem, depois que eu lançar as questões lá para o nosso coordenador Gelson montar a prova, com as outras questões das outras Passa pra matérias. nós. Se vocês quiserem, a gente pode, depois que eu já tiver enviado as questões, como vocês são uma turma de ouro, uma turma que vale a pena a aula online, que vocês participam mesmo, então a gente pode depois marcar um momento, como o professor Arthur faz o Tira Dúvida, a gente pode fazer aquele momento de conversar sobre as questões. Eu digo a vocês as questões que estarão lá na prova e a gente comenta sobre elas. Se vocês quiserem, a gente pode combinar isso depois. Né? Por favor. Vamos lá, página 28 do livro didático. Depois vocês me lembram e cobram lá no privado ou no grupo. No grupo não, porque vai ficar escancarado, né? E vou dizer que eu estou dando a resposta a vocês, que é a minha turma predileta. Mas depois vocês me lembram no privado que eu combino com vocês. E a gente joga no grupo como se fosse revisão. Tá As gravando, né, escondidas, professor? né? Eita, tá gravando. Vamos lá, página 28 do didático, para vocês aí acabando com o meu emprego, a Cioli. Página 28 do didático. 28. Aqui o meu tá um pouquinho travado. Entrou aqui o positivo. 28. Resistência dos indígenas à escravidão. É evidente, né, gente? Quem é que queria ser escravo? Só se fosse escravo por amor. Vou lhe servir minha paixão todos os dias da minha vida. Fazer você dormir no cafuné, massagear seus pés de chulé. Quem lê aí a página 28 para a gente? Deixa eu projetar aqui para vocês. Mas já pode já lendo pelo livro físico. Considera-se. Considera-se que os indígenas sofreram várias modificações na sua condição com a chegada dos colonizadores. Entre 1500 e 1530, os indígenas foram utilizados como mão de obra no trabalho na extração do pau-brasil. Para a realização desse trabalho, eles recebiam objetos de metal, como machados e facões, além de adereços chamados de bugigangas. A partir da década de 1530, o início efetivo da colonização, os indígenas foram capturados para o trabalho escravo. Pronto, aí tem informações que para vocês, galerinha inteligente do 7º ano, não é novidade, né? Primeiro, nós temos a descoberta em 1500, mas eles demoram 30 anos para efetivar a colonização, ou seja, vir morar aqui. Nesse intermédio de tempo, esses 30 anos de 1500 a 1530, o período pré-colonial, antes do começo da ocupação efetiva, de fato, havia essa derrubada, essa extração de madeira, e em troca, quem derrubava essas madeiras eram os índios, em troca desse escambo, dessa bugigangas aqui que eles recebiam dos portugueses, né? Os indígenas, quando eles começam, a partir de 1530, serem escravizados, resistem à imposição do trabalho escravo, ou guerreando ou fugindo. O fato de terem domínio do território, eles conhecem bem as matas, podem se esconder, diferentemente dos portugueses, colonizadores, é uma vantagem. E aí vem entrar em cena os jesuítas. Vão atuar com o objetivo de coibir, proibir, intimidar a escravização. Então, eles vão ser contras. Não pode, os jesuítas vão dizer em nome da igreja, não pode não pegar o índio para fazer escravo. Embora eles mesmos, jesuítas, agissem no sentido de educá-los para a fé cristã e para o trabalho no modelo europeu. O que é que ele está dizendo? Lembra, para isso tem que ter ficado claro, Ana Lu e os demais, o que era aquele assunto da página passada. O que eram as missões? O que eram as reduções ou os aldeamentos? Aqueles locais construídos e administrados pelos jesuítas, onde os indígenas saíam de suas aldeias, saíam das matas e vinham morar ali, protegidos pelos jesuítas. No entanto, lá, dentro da missão, dentro da redução, dentro do aldeamento, o índio esquecia seu idioma, aprendia o português, esquecia sua cultura
e absorvia a cultura europeia, a cultura portuguesa, religião, idioma e tudo mais, jeito de viver, roupas, enfim, tudo, né? Então, o que a gente chama de violência simbólica, quando você impõe o seu jeito de ser e diz que o jeito de ser, a cultura do outro não presta. As missões jesuíticas no Brasil, de alguma forma, contribuíram, de alguma forma, para desestabilizar, descontrolar o modo de vida e existência do índio. Então, de certa forma, essas missões, onde os indígenas viviam ali controlados pelos jesuítas, seguros, é claro, longe do aprisionamento dos bandeirantes, mas de certa maneira lá o modo de vida, a cultura do índio era esquecida, né, desestabilizada. Isso porque onde as missões foram instaladas, os indígenas nativos se tornaram sedentários, estavam ali fixos, morando nessas reduções, aldeamentos, missões. O que facilitava, olha, outra coisa interessante aí, gente, ó, facilitava o quê? A captura pelos bandeirantes. Ou seja, a gente respondeu lá no segundo da página 11 de atividades, que um dos motivos era capturar índio. Então, se os bandeirantes queriam capturar índio, onde é que eles iam encontrar os índios assim ajuntados, aglutinados, aglomerados, morando? Nas missões, né? Então, se a gente quer indígena, onde é que a gente vai achar? Lá nas missões, onde eles estão morando com os jesuítas. A gente dá um tapa na cara do jesuíta e leva os índios como escravo. Né? O padre lá, o jesuíta de batina, não vai nem brigar, vai pegar a cruz para dar na cabeça do bandeirante. Né? O padre não tem arma. A não ser que ele tenha uma espingarda lá escondida debaixo da batina, né? Mas o padre é de paz, não vai brigar. Então a gente pode ir lá, já tem um monte de índio lá preso, aliás, preso não, morando lá no aldeamento, na missão, a gente vai lá, dá um bofete lá no jesuíta e leva os índios escravos. Então facilitou também. A escravização e as doenças trazidas pelos portugueses contribuíram também, não é novidade, essa informação você já sabe. Muitos indígenas morriam porque não tinham anticorpos às doenças trazidas da Europa. Contudo, o que foi que aconteceu? Quem ajuda lendo aí? Contudo, foi o interesse dos portugueses no estabelecimento do tráfico de africanos, negócio bastante rentável que influenciou a metrópole a estimular o tráfico da mão de obra de africanos escravizados. Em 1600, havia 16 mil africanos escravizados no Brasil, que foram trazidos inicialmente das ilhas da Madeira e dos Açores. Em 1630, essa população já era de 60 mil. Valeu, Ana Lu. Então, como a igreja se colocava contra a escravização do indígena e como a venda desses escravizados que vinham da África, dos africanos escravizados, era um negócio rentável, ou seja, tinha gente que lucrava com isso. Então, aos poucos, né, é importante que a gente saiba que não foi assim de uma hora para outra, ou imediatamente. Inicialmente, a ideia foi fazer o índio de escravo mesmo, porque já estava aqui. Não precisava comprar para revender na África, da África aqui. Mas aí, aos poucos, essa escravização do africano foi tomando lugar ao invés do indígena. E aí a gente vê, né, o que seriam bandeirantes levando todo um grupo, toda uma aldeia indígena como escravo. E aí a gente percebe crianças indígenas com medo, abraçadas aos pais, abraçadas umas às outras. E a legenda diz: os colonos capturavam tribos inteiras para o trabalho nos engenhos. Olha, finalizamos o capítulo 14 sobre a Guerra dos 30 Anos lá na Europa, nos anos 1600. A Europa vivia o conturbado e tenso ambiente da Contra-Reforma, que a gente já estudou, a Reforma Protestante. A Contra-Reforma procurava restaurar o domínio da Igreja Católica, Roma, na Europa. Na mesma época, reis e príncipes buscavam afirmar seu poder perante os súditos. Tratava-se do absolutismo. Essa palavrinha a gente vai voltar muito a ela no 8º ano, absolutismo, que não é outra coisa senão o poder absoluto total dos reis.
Então, nesse contexto, nesse ambiente, ocorre a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. O que fez acontecer essa guerra foi a defenestração, vixe que palavra difícil, defenestração de Praga. Então, nobres da igreja, pessoas importantes, ricas da igreja luterana, onde hoje é a República Tcheca, esse país da Europa, estavam revoltados contra o poder do Sacro Império Romano Germânico, que era católico. Invadiram o castelo e jogaram pela janela 2 católicos. Defenestraram, né? Então, a palavra defenestração quer dizer jogar pela janela. Olha aí o significado entre parênteses. O episódio, a partir disso, adquiriu dimensões continentais, se tornou uma guerra religiosa. Somente por isso, somente porque jogaram 2 da janela. Contra França e Espanha. Olha aí os camaradas sendo sacudidos, católicos sendo sacudidos, os 2 católicos, né? Pelos luteranos. Que coisa besta, né? Brigar por religião. Os 2 religiosos católicos foram lançados do alto da janela, mas como sobreviveram, eles consideraram que foram salvos por Deus. Tá vendo? Tudo o povo dizia que era religião. Ô, professor, Oi? é por isso, por esses preconceitos, que até hoje existe preconceito com algumas religiões, né? Pois é, porque você não consegue ser amigo de uma pessoa que tem um Religião credo de... religioso diferente de você, né? E se a gente for observar, Ana Lu, existem mais semelhanças que nos unem do que diferenças que podem nos separar, né? A gente às vezes fica nessa preconceito religioso por questões de detalhes apenas, né? Durante a guerra, milhares de pessoas durante a Guerra dos 30 Anos, uma guerra religiosa, como a Ana Lu mencionava, morreram em decorrência da fome, assassinatos, pilhagens, ou seja, assaltos, doenças. Considera-se que a mortalidade proveniente da Guerra dos 30 Anos só pode ser comparada das grandes guerras no século XX, Joaquim. Como não existiam exércitos nacionais, os mercenários, aquela galera que guerreava em troca de dinheiro, foram amplamente utilizados e muitas vezes eles mudavam de lado, a quem pagasse mais. Os mosquetes que tinham que ser encarregados após, aliás, tinham que ser recarregados após cada tiro, aquela espingarda que você tinha que apilar, socar a pólvora, foram o armamento mais usado, demonstrando uma tendência crescente nas guerras a partir de então, o uso de armas de fogo. Foi outra característica dessa guerra dos 30 anos. Além de ser uma guerra religiosa, foi uma guerra de armas de fogo, não era mais espada, cavalo, lança. Com a Espanha enfraquecida por essa guerra dos 30 anos contra a França, né, que a gente viu, Portugal acabou se beneficiando e reconquistou sua independência e sua colônia na América, pondo fim à União Ibérica, que a gente já estudou também esses 60 anos, em que Portugal e suas terras, as terras de Portugal, ficaram sendo administradas pela Espanha, né, a União Ibérica, a gente já estudou. A Paz de Westfália estabeleceu que Holanda e Suíça teriam autonomia política e religiosa. Então, de certa maneira, a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra com motivação religiosa, favoreceu a independência da Holanda e da Suíça. Além disso, determinou que os católicos e protestantes desfrutariam dos mesmos direitos. Nenhum seria mais importante que o outro. Nós temos ainda um tempinho de aula, então dá para a gente responder aí as questões do capítulo 14, né? Quem lê para a gente esse textão aí da pergunta 1, página 30? Os moradores de Serra Acima, mais alto. Os moradores de Serra Acima, como eram chamados os habitantes de São Paulo, Taubaté, Itu e Sorocaba, foram descritos da seguinte forma no século XIX, pelo historiador Joaquim Felício dos Santos. Cegos pela ambição, arrostavam os maiores perigos. Não temiam o tempo, as estações, a chuva, a seca, o frio, o calor, os animais ferozes, répteis que davam a morte quase instantânea, e mais que tudo, o indômito e vingativo índio atrópofo que lhes devorava os prisioneiros e disputava-lhes a terra no palmo a palmo.
Em guerra renhida e encarniçada, muitas vezes viagens por esses desertos descuidados, imprevidentes, como se nada devessem recear. Para eles não havia bosques impenetráveis, serras alcantiladas, rios caudalosos, precipícios, abismos insondáveis. Se não tinham que comer, roíam a raiz das árvores. Serviam-lhes de alimentos largados as cobras, os sapos que encontravam pelo caminho. Quando não podiam obter outra alimentação pela caça ou pesca, se não tinham que beber, sugavam o sangue dos animais que matavam, mascavam folhas silvestres ou frutas acres dos campos. Já eram homens meio bárbaros. Os paulistas eram tudo isso e eram mais. Homens de negócios, nômades, guerreiros violentos. Dos índios que caçavam e matavam, e com quem também se uniam em laços de sangue, herdaram o amor, a liberdade, o domínio da natureza e as técnicas de guerrilha. Dos antigos conquistadores portugueses, legaram um gosto pela aventura levada com destemor e uma grande dose de imprudência. Valeu, Kelvin. É um texto grande, né? Tem que ter coragem para ler, que é muito grande, com muita informação. Obrigadão mesmo aí. E tem muitas informações interessantes que aparecem aí, gente. Ó, quando aqui fala sobre bandeirantes, aliás, paulistas, é o mesmo que bandeirantes, tá? Porque eles partiam da região de São Paulo, os bandeirantes, né? A vida de São Vicente, aquela região ali onde hoje é o estado de São Paulo. Então você pode até de lápis, João, ou de caneta, colocar aqui acima da palavra paulistas, bandeirantes, para entender que é outro sinônimo, tá? Quando fala de paulista, está falando dos bandeirantes. E aí você percebe, nesse texto interessante que o Kelvin leu, a gente acompanhou, a aventura, Gi, que era ser um bandeirante, né? Lembra, gente, que essas viagens demoravam meses, anos até. Então, muitas vezes batia fome no meio das matas, tinha que comer, como o Kelvin leu, a gente acompanhou, raiz de árvores, animais, beber o sangue de animais crus, né? A fome era tanta, não dava para esperar assar um carneiro, um porco, um javali, um frango, uma coisa ou outra, né? Abater um bode, uma cabra, um boi. Então, a fome era tanta que às vezes tinha que comer raiz de árvores, folhas, animais crus, né? Não esperava nem para fazer um churrasco. Pois é, né? Esse daqui que viesse acender o fogo, assar, misericórdia. E aí, chama a atenção também essas últimas linhas que diz assim que essa aventura já estava como que no DNA, no gene, no sangue deles, né? Dos índios eles aprenderam a caçar, matar, o amor à liberdade, o domínio, se apropriar da natureza, técnicas de guerra. E como eles vinham da Europa, os bandeirantes eram portugueses aventureiros aqui no interior da colônia, que eles chamavam de sertão, traziam lá da Europa o gosto pela aventura, o destemor, grande dose de imprudência. Afinal de contas, a gente passou 3 meses dentro de um navio, atravessando o oceano agitado. Essa terra aqui vai ser nada para a gente, né? Pega o mosquete, pega a espingarda e o bacamarte e vamos se aventurar. É melhor do que a gente estar aqui nesse litoral. Não aparece uma sereia para cantar para a gente, então vamos embora se aventurar pelas marcas. Vamos aí às perguntas, Jordan. Segundo o historiador, o que motivava os bandeirantes? O que a gente pode colocar nessa primeira resposta? Ambição, Ambição, gosto pela aventura, muito bem. Quem não gosta de uma aventura, hein? Estou até pensando em chamar aí Joaquim. Cadê Joaquim? Já correu. Joaquim, Kelvin, João Marcelo. A gente pegar aí uma bicicleta, sair de pista fora, uma mochila e uma garrafa d'água nas costas. Não sei se vocês topam, mas estou com essa vontade aí. Fazer uma loucura. Olha, se a aventura custar a minha vida, eu não gosto, não. Raspar a cabeça, mandar fazer uma Eita, tatuagem calma aí.
Mandar fazer uma tatuagem nesse meu nariz bonito, botar um pince. Aventura radical assim, ó. De bicicleta mesmo, Ou de Bora. patins, de skate. Vamos fazer uma aventura aí, cara. Bora agora. A vida tá muito parada. Ó, aí, Joaquim topa agora. Tirar uma dúvida com o senhor. O senhor Vai. sabe andar de patins? Mulher, olha, eu não duvido nem te contar isso que eu vou passar vergonha, mas até tá aqui na aula a patinadora Melody. Mas eu andei quando criança. Eu lembro até que tem uma tia minha que ela ganhou um patins do meu avô. E aí a gente tinha a mesma idade, ela dividiu. Ela ficava com o pé esquerdo e eu ficava com o pé direito, mas não dava certo, né? O Coisa de senhor quando era pobre, criança, né? coisa de pobre que nunca tinha visto um patins, aí tinha que dividir para brincar os dois ao mesmo tempo. Um calçava um pé, outro calçava o outro, mas não dava certo. Não tinha a mesma emoção, tinha que, o patins era dela, eu tinha que devolver e era minha tia, né? Vamos lá. Depois dessa partida, desse desabafo vergonhoso que a senhora me fez passar na frente de Melo de patinadora, vamos responder a letra B. Ainda segundo o mesmo historiador, como ele classificava os bandeirantes em relação aos perigos que enfrentavam? Não tinham medo, eram destemidos, né? Bárbaros. Bárbaros, olha que palavra bonita aí. Bárbaros, tem um agudo aqui. Bárbaros, aventureiros, corajosos. Ou seja, quando via uma onça, se atracava com ela, mais valente do que Daniel quando o professor já chega tarde em casa. Pegava com a onça, feito Davi com o leão, com o urso que matou Sansão. Tinha medo, não. Mais valente do que Dona Edivane quando a senhora não faz as tarefas. Vamos lá na letra C. De que maneira os bandeirantes contribuíram para a miscigenação do povo brasileiro? Agora quero ver quem acerta essa. Muito fácil. De que maneira esses europeus bandeirantes eles ajudaram, Ana Lu, nessa miscigenação, nessa mistura de cultura do povo brasileiro, que somos nós? E aí, gente? Como é que eles contribuíram para essa mistura do povo brasileiro? Está lá na terceira e última linha. Os índios se uniam em laços de Sangue. sangue. Então, eles também criavam relações, coabitavam, casavam, se uniam. Então, a gente pode colocar aqui na letra C. Unindo-se, vírgula, envolvendo-se em relações com os indígenas. Com os índios. Vamos botar a palavrinha que está lá no texto, né? Os índios. E agora, Jordan, nesse segundo aí, qual que será que é a letra que a gente marca, hein? Deixa a Ana Lu terminar aí a letra C para a gente continuar. Joaquim, João Marcelo parece que já terminou a letra C para a gente continuar. Esperar aqui o pessoal. Cláudia, Melo de Mona Lisa, Jennifer, Gi. João Marcelo parece que terminou também. A Cioli já terminou. Vamos lá continuar o segundo. Deixa eu apagar aqui essas respostas para a gente poder descer a projeção. No século XVII, ano 1600, algumas atividades econômicas provocaram mudanças. Sobre essas BC. atividades, letra C diz que a atividade tropeira utilizava basicamente a mão de obra escravizada. Não. A atividade tropeira eram pessoas livres, brancos, e vendiam no lombo, nas tropas de mulas, alimentos, né? Então era uma iniciativa privada, não era de escravos. Então não pode ser a letra C. Vamos descartar. Letra E, professor. Letra D. Letra E. A partir dos anos 1700, por determinação do rei Régia, a criação de gado se separou dos engenhos, porque estavam pisando nas plantações de cana. Então marca aí um xizinho na letra E.
Vamos só conversar, não precisa responder no caderno não, tá? Terceira questão. Qual era a importância da criação de gado para a economia? Quem lembra dessa? A criação de gado ajudava em quê? A ganhar dinheiro. Qual era a economia da época? Açucareira, não era? Sim, tem gente aí balançando a cabeça na filmagem, no vídeo, na câmera. Então, como essa criação de gado ajudava essa economia da cana-de-açúcar? O que é que o gado fazia? Joaquim deu essa resposta durante a aula. Transportar, Oi? transportar, Transportar, muito bem, Ana Lu. É no transporte da cana. Quarta questão. Quais contribuições os tropeiros trouxeram para a sociedade colonial? Isso ainda sobre os tropeiros, ou melhor, voltando aos tropeiros. Que ajuda, que contribuição eles deram para essa sociedade? Tem quase a mesma coisa. A gente começou dizendo isso na correção, minha gente, da aula. Qual era a contribuição que os tropeiros davam para as pessoas, para a sociedade? Eles viviam de quê, esses Ele, tropeiros? Quem eram eles? Vendendo comida nos lombos Ele- das Vendendo mulas. comida. Então, abastecendo a região das minas com comida e fazendo um intercâmbio de produtos. Trazendo, trocando produtos de um lugar para o outro, né? Abastecendo e as trocas de mercadoria, ou as trocas Professor, culturais. Oi, Kelvin. eles também levavam informações? Informações, muito bem lembrado, Kelvin. No assunto a gente viu isso, né? Que já que eles viajavam levando produtos, também levavam correspondências, informações. Muito bem lembrado. Tá vendo aí? Kelvin, que na aula presencial só dava para conversar mais. Jennifer, tá aqui. Não vou comentar aí, ajudando nas aulas remotas. Gente, para casa, porque nós já estamos nos últimos minutos. Não vale a pena a gente começar o novo capítulo agora. Mas aí para casa, eu Tem acho que eu vou piedade deixar da essa gente. respostinha da página 32 do livro didático. Página 32 do livro didático. Ok? Isso é uma questão, né? Se fosse mais, tudo bem. É, só uma. E é retomando o capítulo passado. Vocês sabem disso, né? Sempre a primeira questão aí, organize as ideias no início de um capítulo, ela retoma o assunto já passado. Então vai ser moleza. É sempre bom, é a turma que mais é proveitosa nas aulas remotas, a turma que mais participa, que liga a câmera, que pergunta, que lê, ajuda o professor lendo. É sempre bom a aula com vocês do sétimo ano. Muito bom, obrigado aí pela presença. O João, que ligou a câmera, Joaquim tá Jordana, que sempre deitado. liga, Nanu, a Cioli, Joaquim, com sua preguiça, Gi, Jennifer, não quis ligar a câmera hoje, mas obrigado pela presença. Kelva participou muito, ajudou muito. Participe e apareça sempre, Kelva. Mona Ana Lisa, Luísa, Melo e Cláudia, Sotomzinho. obrigado pela presença de todos. Ana Lu está fazendo inveja aí comendo, eu estou aqui com fome desde as 8 da manhã. E agora a câmera de Jordana congelou. Tenham um abençoado restante de quarta-feira, gente, povo bonito. Até o meu dia da sexta-feira, mandem lá essa página 32 do livro didático. Valeu, tchau. Valeu, Cleitinho. Valeu, grande Kelvin.